Naruto é um Uzumaki. Isso parece óbvio, né? Afinal, o nome dele é literalmente Naruto Uzumaki. Mas existe uma coisa extremamente estranha quando você olha para as habilidades que ele desenvolveu durante toda a série. Os Uzumaki eram conhecidos por terem uma vitalidade absurda, enormes reservas de chakra e principalmente técnicas de selamento extremamente poderosas. Só que o Naruto praticamente nunca usou nenhum jutsu característico do próprio clã. Pensa nisso. Ele dominou o Rasengan, criou o Rasen Shuriken, aperfeiçoou o modo sábio, controlou o poder da Kurama e recebeu até poderes do Hagoromo. Mas ficou faltando as técnicas dos Uzumaki. E isso fica ainda mais estranho quando você lembra que personagens como Kushina e Karin mostraram habilidades que sinceramente seriam extremamente úteis para o Naruto. Então por que Kishimoto nunca colocou isso no arsenal dele? A resposta envolve tanto decisões de roteiro, quanto motivos que fazem sentido dentro do próprio universo de Naruto. E algumas dessas explicações são bem mais interessantes do que parecem. Então se você gosta desse tipo de curiosidade sobre Naruto, já aproveita para se inscrever aqui embaixo e dar o like. Porque hoje a gente vai entender porque o maior Uzumaki da história quase nunca lutou como um Uzumaki. E a primeira explicação começa fora do universo. Porque, sendo bem sincero, será que os jutsus Uzumaki realmente combinariam com o estilo do Naruto? Olha só, quando você imagina um Naruto entrando em uma luta, o que vem à cabeça? Milhares de clones, Rasengan, modo sábio, Kurama e Rasen Shuriken. Ele é basicamente um personagem que resolve os problemas colocando mais energia, mais velocidade e mais clones em cima deles. E eu tenho um vídeo bem aqui, clica nele aí, rapaziada, ele vai explicar pra você porque o Naruto só usa essas técnicas. É sério, passa lá, esse vídeo tá insano. Agora imagina o Naruto parando no meio da luta, fazendo uma sequência complexa de selos e usando correntes gigantes para prender o inimigo. Seria poderoso? Com certeza. Mas talvez não parecesse o Naruto. As correntes de adamantina usadas por Kushina e Karin têm uma estética completamente diferente do estilo que foi construído para ele. Naruto é explosão, movimento e ataques diretos. As correntes são controle, contenção e imobilização. E isso não significa que a habilidade seria ruim. Muito pelo contrário, tecnicamente nós até vemos o Naruto usando essas correntes quando a Kushina aparece dentro da sua consciência durante a luta contra Kurama. Só que aquele poder era dela, era o chakra e a habilidade da Kushina se manifestando ali. Não era o Naruto aprendendo a técnica e colocando aquilo no próprio arsenal. E talvez o próprio Kishimoto simplesmente tenha percebido que adicionar ainda mais técnicas ao personagem não seria tão simples quanto parece. Repara no próprio final da guerra, o Naruto tinha acesso ao chakra de todas as bijus, várias transformações diferentes, os orbes da verdade e uma quantidade absurda de possibilidades. Mesmo assim, o que ele continuava usando? Clones e Rasengan. A mesma coisa acontece com Sasuke e vários outros personagens. Eles possuem várias habilidades, mas em uma luta normalmente acabam utilizando apenas algumas delas. Porque quanto maior o arsenal, mais difícil é fazer todas as habilidades parecerem relevantes. Se o Naruto tivesse aprendido várias técnicas de selamento, provavelmente chegaria um momento em que essas habilidades simplesmente seriam esquecidas. E aí apareceria outra reclamação, porque o Naruto não usou aquela técnica aqui. Então existe uma explicação narrativa para isso, mas calma, porque isso não significa que Kishimoto não poderia ter dado pelo menos uma técnica Uzumaki importante para ele. O Shikifujin, por exemplo, obviamente não seria uma boa opção. A técnica mata o usuário, e considerando que Naruto é um protagonista, seria um problema bastante complicado. Até porque não é como se ele pudesse simplesmente usar o Shikifujin e continuar o episódio normalmente depois. Mas existem outras técnicas de selamento que poderiam ter funcionado muito bem, especialmente durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Naruto enfrentou vários inimigos reanimados pelo Edo Tensei. E qual era uma das principais dificuldades? Derrotar o inimigo não bastava, era necessário selá-lo. Imagina se Naruto tivesse desenvolvido algum Fuinjutsu Uzumaki específico para isso. Ele poderia espalhar os clones pelo campo de batalha e cada grupo teria uma maneira de neutralizar os inimigos derrotados. Narrativamente daria para encaixar. O problema é que toda nova habilidade importante do Naruto normalmente precisava de um processo. Ele teve que treinar para aprender
aprender o Rasengan, precisou desenvolver o Rasen Shuriken, passou por treinamento pesado para dominar o modo sábio e teve que enfrentar a Kurama para conseguir controlar o chakra dela. Ou seja, se você decide colocar um novo jutsu importante no arsenal do Naruto, surge outra pergunta. Quando ele teria aprendido isso? A série já possui vários arcos de treinamento. Criar mais um só para ensinar técnicas de selamento talvez atrasasse ainda mais a história. Claro, Kishimoto poderia simplesmente dizer que Naruto aprendeu fora da tela, ou poderia combinar esse treinamento com outro. Mas aí entra outro problema. Os jutsus de selamento provavelmente seriam habilidades secundárias para o Naruto. Não seriam o equivalente ao Rasengan ou ao modo sábio. Seriam técnicas úteis em situações específicas. Então seria estranho gastar vários capítulos desenvolvendo algo que depois apareceria apenas de vez em quando. Apesar disso, eu acho que teria sido muito interessante. Não necessariamente as correntes de Adamantina, mas alguma técnica Uzumaki de selamento. Quando Naruto conhece Kushina, imagina-se que, além de contar toda a história sobre Minato, a Kurama e a noite do ataque, Kushina tivesse deixado para Naruto algum conhecimento sobre o próprio clã Uzumaki. Não precisaria ser um treinamento inteiro, poderia ser uma técnica específica, algum conhecimento que Minato não conhecia antes de conhecer a Kushina. Isso teria criado uma ligação ainda maior entre o Naruto e a herança Uzumaki. Só que Kishimoto não seguiu esse caminho. E quando a gente olha para a explicação dentro do universo, a situação fica ainda mais interessante. Porque Fuinjutsu não é exatamente algo que combina com a principal fraqueza do Naruto no início da série: controle de chakra. Naruto sempre teve uma quantidade gigantesca de chakra. Esse nunca foi o problema. O problema era controlar aquele chakra. É como ter um oceano inteiro de água, mas tentar encher um copo sem derramar. Técnicas de selamento costumam exigir precisão, conhecimento e preparação. Então, principalmente no início da história, Naruto não era exatamente o candidato perfeito para se tornar um especialista nisso. Só que existe um detalhe: o Naruto encontrou uma maneira de acelerar treinamentos extremamente complexos: os clones das sombras. Quando ele percebeu que poderia usar a experiência acumulada pelos clones para acelerar o aprendizado, ele praticamente encontrou uma forma de multiplicar o próprio tempo de treinamento. Foi assim que conseguiu desenvolver o Rasen Shuriken. Então, se ele tivesse um professor e conhecimento suficiente, provavelmente conseguiria aprender técnicas de selamento. Talvez demorasse, talvez fosse difícil, mas impossível? Definitivamente não. O problema é prioridade. Naruto tinha tempo e energia limitados para se desenvolver, e sempre existia alguma coisa mais urgente: aprender a controlar a Kurama, treinar o modo sábio, criar um ataque novo, ficar mais rápido e se defender de um inimigo específico. Fuinjutsu poderia ser útil, mas dificilmente seria a primeira opção dele. Agora pensa em outra situação: e se o Naruto tivesse descoberto mais cedo que o clã Uzumaki era especialista nisso? Você realmente acha que ele não teria ficado curioso? Naruto sempre quis saber mais sobre as próprias origens. Se Jiraiya ou Kakashi ou Tsunade chegassem e falassem: seu clã era famoso por dominar técnicas de selamento, talvez você deveria aprender algumas delas. Eu sinceramente não consigo imaginar Naruto recusando. Ele provavelmente começaria o treinamento no mesmo dia. Então, por que ninguém ensinou? A resposta provavelmente está ligada a Kushina. A história dela é fundamental para entender esse mistério. Kushina veio da vila do Redemoinho, o antigo lar do clã Uzumaki. Ela foi levada para Konoha porque precisava se tornar a próxima Jinchuriki da Kurama após Mito Uzumaki. E Kushina claramente possuía conhecimentos que outros ninjas de Konoha não tinham. Nós sabemos que ela ensinou técnicas Uzumaki para o Minato, entre elas o próprio Shikifujin, e isso já levanta uma pergunta importante: se Kushina precisou ensinar essas técnicas para Minato, isso sugere que ela não tinha aprendido aquilo normalmente dentro de Konoha, ou seja, parte desse conhecimento provavelmente veio diretamente da tradição Uzumaki. E aqui está o grande problema do Naruto: Kushina morreu, Minato morreu. O Naruto ficou sem ninguém capaz de transmitir diretamente essa herança para ele. Agora, isso não significa necessariamente que todas as técnicas Uzumaki desapareceram. Hiruzen conhecia o Shikifujin, Minato conhecia várias técnicas de selamento, e Konoha certamente possuía registros e conhecimentos sobre o Fuinjutsu. Afinal, a própria história
história começa com Naruto roubando um pergaminho que continha a técnica dos clones das sombras. Então a vila possuía documentos e técnicas registradas. É possível que parte do conhecimento Uzumaki também estivesse guardado, mas existe uma diferença enorme entre uma técnica estar registrada e alguém conseguir decidir ensiná-la para o Naruto. Os clãs de Naruto não simplesmente distribuem suas técnicas para qualquer pessoa. O clã Nara possui técnicas de manipulação de sombras. O clã Yamanaka possui técnicas de transferência mental e entre outros. Muitas dessas habilidades não são necessariamente Kekken Genkais. São técnicas secretas preservadas por determinadas famílias. E isso fazia sentido politicamente. Ter uma habilidade que mais ninguém possui dá o poder ao clã. Tá, mas essa regra não se encaixa para o Kakashi, que não é um Uchiha e tem um Sharingan. E essa é uma dúvida que todo mundo se pergunta, por que o Kakashi tinha aquele Sharingan se ele não era um Uchiha? E como os Uchihas permitiram que ele utilizasse o Sharingan após a morte de Obito? Todas essas perguntas eu respondi nesse vídeo aqui. Então se ficou curioso, dá um clique aqui em cima nesse card que aí vai descobrir por que o Kakashi usava o Sharingan sem ser um Uchiha. Voltando aqui, então é possível que os Uzumaki também protegessem parte do próprio conhecimento dessa forma. Talvez Mito não tenha ensinado todas as técnicas Uzumaki para Konoha. Talvez Kushina conhecesse coisas que nunca chegaram a ser registradas. Mas, mesmo que parte dessas técnicas estivesse disponível, Naruto cresceu com professores que tinham outros objetivos. Jiraiya não era conhecido como especialista em Funjutsu. Kakashi também não. Fukasako ensinou o modo sábio. Killer Bee ajudou Naruto a controlar uma besta com cauda. E todos eles focaram naquilo que Naruto já tinha de mais poderoso. As reservas absurdas de chakra, os clones, Rasengas, resistência, velocidade, Kurami, Rasengan, clone. Eles estavam tentando transformar Naruto em uma versão cada vez melhor dele mesmo, e ensinar Funjutsu complexo para o Naruto adolescente talvez simplesmente não estivesse entre as prioridades. Só que agora vem a parte que deixa tudo ainda mais estranho, as correntes de Adamantina. Porque, diferente de uma técnica que precisa ser estudada em um pergaminho, as correntes parecem funcionar de outra maneira. Kushina usava essa habilidade, ela era absurdamente poderosa. Depois do parto, com a força vital praticamente destruída, Kushina ainda conseguiu prender a própria Kurama. Para você ter noção do absurdo disso, estamos falando da besta com cauda mais poderosa sendo contida por uma mulher que tinha acabado de dar à luz ao Naruto. E ela também utilizou essas correntes dentro da consciência de Naruto para ajudá-lo contra Kurama. Então, não estamos falando de uma técnica qualquer. As correntes de Adamantina são uma das habilidades mais subestimadas ligadas aos Uzumaki. Karin também despertou essa técnica, e o mais estranho é que ela parece ter surgido praticamente no momento em que ela mais precisou. Durante a guerra, Karin despertou as correntes quando Sasuke estava em perigo. Mesmo sendo a primeira vez que ela usava aquele poder, conseguiu destruir uma das enormes construções feitas e controladas pelo Zetsu. Ou seja, a habilidade apareceu e ela já parecia saber como utilizá-la. Isso lembra um pouco o funcionamento de outras habilidades que despertam em momentos extremos, como o Mangekyou Sharingan. E aí surge a pergunta mais óbvia do mundo. Se Karin conseguiu despertar essa habilidade, por que o Naruto nunca conseguiu? Naruto passou por situações traumáticas durante a vida inteira. Ele perdeu pessoas, foi rejeitado, enfrentou inimigos muito mais fortes e teve a Kurama arrancada do próprio corpo. Se alguém passou por momentos extremos suficiente para despertar uma habilidade, esse alguém foi Naruto. Talvez a resposta esteja em outro Uzumaki. Nagato também era descendente do clã Uzumaki. Ele possuía cabelos vermelhos, enormes reservas de chakra e uma resistência impressionante. E ainda assim, nunca demonstrou as correntes de Adamantina. Agora, repare em algo. Nagato também não era aparentemente descendente de dois Uzumaki. A mãe tinha cabelos vermelhos, mas o pai não. Naruto também era filho apenas de uma Uzumaki. Kushina era Uzumaki, mas o Minato já não era. Então, existe um padrão interessante.
Itachi, Karin e Kushina possuem a habilidade, Naruto e Nagato não. Isso poderia sugerir que as correntes de Adamantina não eram simplesmente uma habilidade que qualquer descendente Uzumaki despertaria automaticamente. Talvez fosse necessária uma linhagem mais concentrada. Talvez dependesse de características genéticas específicas. E aqui é importante deixar claro, a obra nunca afirma diretamente que meio Uzumaki não podem usar as correntes. Isso seria uma teoria baseada no padrão apresentado, mas é uma teoria que ajuda a explicar por que Naruto e Nagato nunca mostraram essas habilidades, mesmo tendo passado por situações traumáticas suficientes para despertar qualquer coisa. No caso do Naruto, existe ainda outro fator. O próprio autor talvez simplesmente nunca tenha planejado transformar Naruto em um especialista nas técnicas do clã Uzumaki. No final, Kishimoto construiu um personagem em torno de outra identidade. Naruto não venceu porque conhecia dezenas de técnicas secretas. Ele venceu porque pegava poucas habilidades e levava aquelas habilidades ao limite. Clones das sombras, Rasengan, Rasen Shuriken, modo sábio e o poder da Kurama. Cada nova transformação era uma evolução de algo que já fazia parte dele. E talvez seja exatamente por isso que o Naruto nunca virou mestre dos jutsus Uzumaki, que muita gente imaginava. Não porque ele não fosse digno, e também não porque não tivesse o poder suficiente, e provavelmente nem porque fosse impossível de aprender, mas porque não havia ninguém para transmitir completamente essa herança no momento certo. Seus mestres priorizavam outras habilidades. Então, no fim das contas, Naruto herdou dos Uzumaki alguma das características mais importantes do clã: a vitalidade, as reservas monstruosas de chakra e a resistência, mas não herdou ou desenvolveu o lado mais técnico da família, os grandes jutsus de selamento. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse adicionar uma técnica Uzumaki ao arsenal do Naruto, qual você escolheria? As correntes de Adamantina, algum jutsu de selamento ou uma habilidade completamente nova criada especialmente para ele? Então já corre pro próximo vídeo aqui no canal, que aqui eu explico como Naruto perdeu o seu manto mais lindo de toda a obra. É sério, é decepcionante como isso aconteceu, mas assiste lá, o vídeo tá insano. Deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha. É sério, é muito importante para ajudar o meu canal a crescer junto com vocês. E é isso, minha rapaziada, eu vou ficando por aqui, o Nick aqui, falou! Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my Beamer, yeah. Choice. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on that gas, I'm alright.